dia. Nós estamos no mês de agosto e ele tem uma cor específica. Ele é todo dourado para lembrar a importância da amamentação e chamar a atenção para o incentivo a esse processo de amamentação, já que o leite humano é considerado o padrão ouro da alimentação infantil. E é sobre tudo que está sendo desenvolvido durante este mês que nós vamos falar. E quem veio tomar café comigo para falar sobre tudo isso foi a Denise Cristina Macedo Alves, que é coordenadora de Atenção à Saúde da Criança da Secretaria de Estado da Saúde. Bom dia, Denise. Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Como a gente já está, assim, o agosto já iniciou, imagino que a programação de vocês também já iniciou. O que vocês estão realizando durante esse período para fazer esse chamado para conscientização sobre a importância do leite materno? Pronto, primeiramente eu queria agradecer o convite, dizer o quanto nós estamos honrados de estar aqui com vocês hoje falando dessa campanha tão importante, desse mês alusivo tão importante. Nós iniciamos aqui no estado do Maranhão a campanha oficialmente ontem, né? Fazendo a abertura oficial com a temática que a gente está abordando, que é cada gota, né? Uma gota de esperança, cada gota de leite humano, uma esperança. Legal. Exatamente, reforçando o padrão ouro, como você já falou, do leite humano, né? Que a gente precisa incentivar as mães a amamentar e as famílias também a darem o suporte para que essa mãe prossiga a amamentação até os 2 anos de idade. E a gente pode dizer que as mães já têm essa conscientização de que amamentar é preciso, mesmo quando ela não pode, é preciso buscar esse leite para dar para a criança, ou a gente ainda tem aquele negócio, não, isso pode estragar meu peito, vai deixar meu peito caído, vai me deixar com o corpo mais feio. A gente ainda tem esses preconceitos, essas ideias? Infelizmente, a gente ainda vê muitas mães, né, preferindo o uso de fórmulas, né, ao leite materno. Isso é algo que está sendo reconstruído com o tempo, com o conhecimento científico também, né, que vem mostrando na realidade os benefícios, né, da amamentação. O que a gente faz com campanhas como o Agosto Dourado é tentar exatamente sensibilizar, né, e tentar fortalecer as redes de apoio para que essas famílias saibam a importância da amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, que ela se prolongue minimamente até os 2 anos de idade. 2 anos, né? E quando a gente está falando exclusiva, a gente está tirando daí água, chás, todas essas coisas, né? Leite, Isso. leite e leite. Isso, porque o leite humano, ele já possui todas essas propriedades, ele hidrata a criança, ele tem os nutrientes, ele tem um componente imunológico muito potente e isso se arrasta, né? Existem estudos que comprovam que a repercussão de uma criança que é amamentada exclusivamente até os 6 meses é para a vida toda. Então é um adulto que possivelmente não vai ter doenças crônicas, doenças de cunho imunológico. Então é um benefício a curto e a longo prazo, além da gente saber que fortalece os vínculos afetivos com essa mãe e essa família. É verdade. É para a vida toda, você tem razão, né? Tudo que é conseguido nessa fase da vida gera benefícios para a vida toda, né? A vida toda. A gente tem muitos mitos a respeito da amamentação. Primeiro, meu leite é insuficiente. Eu não tenho leite para alimentar minha criança. Não consigo dar de mamar, meu mamilo está doendo, meu peito está inchado, meu peito está duro demais, o leite não sai. Esses probleminhas, vamos botar entre aspas, esses probleminhas que a gente encontra pelo caminho, eles são problemas ou eles são, eles são problemas insolúveis ou eles são problemas contornáveis? Pois existem realmente problemas relacionados ao processo de amamentação. É sempre importante mencionar que a criança, ela não nasce sabendo, né, mamar no peito, ela precisa ser de fato literalmente ensinada. Mas eu acredito que algo que muda muito, né, esse componente de desmistificar essas informações que às vezes a gente recebe das nossas avós, das nossas mães, ele repousa muito no acompanhamento pré-natal. Então é desde esse bebê na barriga que essa mãe ela precisa ser orientada sobre essas questões, essa questão de o leite ser insuficiente não é real. Então em casos específicos como mães com algum tipo de doença como HIV que é contraindicado a amamentação. Porém é importante salientar que o melhor leite é o leite
da mãe dessa criança, né? E que isso precisa ser estimulado. Produção de leite vai depender da sucção dessa criança. Quanto mais ela sugar o peito da mãe, mais leite, né, essa mãe terá. Inclusive de bicos, né, que a gente às vezes costuma ouvir muito. Ah, mas o bico dela, o bico do peito é para dentro, aí ela não vai conseguir amamentar. Né? O bico do peito é para dentro. Então isso não existe, né? E aí a gente reforça que essas mães que possuem alguma dificuldade em amamentar, elas devem procurar os nossos bancos de leite, os nossos postos de coleta ou a própria atenção primária em saúde nas unidades básicas de saúde para receberem as informações corretas dos profissionais de saúde que ali estão e que são capazes de orientá-los. Você falou uma coisa interessante aí. Esse processo de amamentação com qualidade, vamos dizer assim, começa lá no pré-natal. Isso. Mas nem todas as mulheres têm acesso a um pré-natal bem feito, aquele que vai com acompanhamento mês a mês, a coisa toda. Sim. Quando ela chega lá, já na maternidade, sem nenhuma orientação, sem saber o que fazer, por exemplo, o primeiro filho, Sim. uma menina jovem, vamos dizer, um probleminha para vocês, né? Começar do começo o que já deveria estar no fim. Sim, eu compreendo essa sua fala. E a gente fortalece isso também, inclusive, nas nossas maternidades. Inclusive, nós temos um selo, que é um selo que o Maranhão foi reconhecido nacionalmente por ser um exemplo de expansão, que é o selo da Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Os hospitais e maternidades que possuem esse selo, eles são reconhecidos por serem apoiadores da amamentação. Então, a gente tem hoje mais de 11 maternidades, né, a nível estadual que possuem esse selo, fora as outras que estão em processo de certificação, e elas já têm todo o escopo de profissionais, desde o pessoal da recepção, o pessoal da limpeza, são todos capacitados para poder dar o suporte para essa mãe no processo de amamentação. Então, caso ela não tenha recebido as informações durante o pré-natal, né, na atenção primária, mas certamente nas nossas maternidades, inclusive as maternidades estaduais, elas já têm esse treinamento, já passam por esse processo de qualificação para orientar e subsidiar essas mães na amamentação. Outro problema que eu vejo é com relação aos prematuros. A situação um pouquinho mais complicada, né? Sim. Se a mãe já tem dificuldade com o bebê que nasce ali no tempo certo, saudável, essa coisa toda, imagine com o bebê prematuro que precisa de um cuidado, vamos dizer, mais especial, mais específico, um olhar mais carinhoso. Sim. Nesses casos, entra basicamente a equipe do hospital para ajudar, ou, por exemplo, a paciente vai ter que se virar com a mãe, com a tia ou com algum parente mais experiente que possa ajudar. Pronto, você falou um ponto muito importante, inclusive é algo que a gente já quer convidar as mães que estão lactando, né, que estão dando de mamar, para doarem, né, o seu leite para os bancos de leite, porque exatamente assiste esse público de bebês que estão internados, que são bebês que nasceram pré-termo, ou seja, antes do tempo, né, determinado de 40 semanas de gestação. Então, é importante que essas mães que possuem uma grande produção de leite façam essa doação para os nossos bancos de leite, que assim essas crianças prematuras terão acesso a esse leite. Mas essas mães que também estão internadas com os bebês prematuros, elas também são estimuladas para fazerem, então, a extração desse leite para darem para as crianças. E cada gota, gente, 1 ml, dependendo da semana de gestação que esse bebê nasceu pré-termo, 1 ml de leite já é suficiente. Por isso que a gente fala que cada gota dessas é uma esperança. 1 ml é, às vezes, até menos que uma gota, né? Uma gota generosa é mais que 1 ml, né? Isso. Então, às vezes, uma gota é suficiente para alimentar? Às vezes, uma gota numa seringa que você dá para um prematuro já salva uma vida. Ah, ótimo. Essa mãe do prematuro, ela mesma pode fazer essa doação? Quer dizer, ela é estimulada, ela mesma a produzir esse leite, mesmo sem sucção, mesmo sem o bebê ali estimulando, ela consegue? Sim, existem processos artificiais, né, de sucção dessa mama para extração, que possibilitam essa extração, mas esses bancos de leite, né, nessas maternidades que possuem, por exemplo, uma unidade de terapia intensiva neonatal, já recebem esse leite também doado, né, que passa por todo um processo, né, de tratamento para poder chegar até essa criança. Mas as mães dos prematuros também são estimuladas ali através de bombas de sucção para doar também o seu leite para a criança. Vamos já falar desse processo de doação que é super importante. Vamos só fazer um intervalinho aqui na nossa conversa para a gente tomar água e café, não vai ter leite, água e café. E a gente volta para conversar, um minutinho só.
Gente, estamos de volta falando aqui sobre o agosto dourado, incentivo à amamentação e a importância desse alimento para as crianças. E eu estou conversando aqui com a coordenadora de atenção à saúde da criança da Secretaria de Saúde do Estado, a Denise Cristina Macedo Alves. A gente estava falando desse processo de doação, falamos da própria mãe, mas nem sempre a própria mãe pode. Aí entra aquele processo complicado que vocês lutam o tempo todo, que é a doação de leite. Como é que está esse processo hoje? Vocês estão com os nossos bancos de leite atualizados, com esse estoque atualizado? Pois é sempre importante destacar o papel, né, dos bancos de leite aqui no estado do Maranhão. Nós temos 4 aqui na região metropolitana, 3 na região metropolitana e 1 na região de Imperatriz. Mas nós temos também os postos de coleta que estão em vários municípios, como Caxias, Balsas, Santa Inês, né? E a gente sempre chama a atenção da população sobre a importância da doação. E a gente não pode dizer hoje que o nosso estoque é um estoque favorável perto da demanda que nós temos de bebês prematuros. Nunca está. Então a gente sempre salienta a importância da doação, né? Então, aquelas mães que têm uma grande produção, que demonstram interesse, né, são sensíveis a essa doação, que elas realmente procurem um dos nossos bancos de leite ou postos de coleta, né, postos de extração, para que façam essa doação. É um procedimento muito simples, elas recebem todas as informações, caso tenham dificuldades também para amamentar, das equipes desses bancos de leite, né, ela precisa estar saudável para fazer essa doação, né, precisa ter uma produção favorável, né? Porque ela tem que alimentar o filho dela primeiro, né? E o excedente é doado. Exatamente. Inclusive, a doadora, ela possui o suporte de uma equipe que vai semanalmente para a casa dela, então ela não precisa se deslocar até o banco de leite. Essa equipe vai, leva todo o material para extração e uma vez por semana essa equipe vai até a casa dessa mulher, dessa mãe, para poder pegar esses frascos de doação. Ela entra em contato com a secretaria, é isso? E diz da disposição de fazer a doação. Exatamente. E vocês vão até lá. Isso, ela procura, né, o banco de leite faz todo aquele cadastro, né, vê se realmente é uma mãe potencial doadora, se ela está saudável. E a partir disso, desse cadastro, as equipes elas fazem esse trabalho semanal. Entendi. A gente tem os bancos de leite e os pontos de coleta, como você salientou aí, né? Então a gente tem aqui em Imperatriz o banco de leite. Exato. Aí, ponto de coleta, por exemplo, Caxias, você citou, tem ponto de coleta. O leite doado lá, nesse ponto de coleta, ele vai servir para a cidade de Caxias ou ele vem fazer parte do estoque do banco de leite e depois é dividido? Como é que é esse processo? Isso, aí? Exato. Ele é coletado, por exemplo, em Caxias e pode ser utilizado, né, através, né, do tratamento desse leite para as mães também da região de Caxias. Pode ficar estocado lá? Pode ficar acondicionado, né? Esses postos de coleta, eles são orientados, né, de maneira formal, como que deve ser acondicionado esse leite. Inclusive, as próprias mães, quando estão em processo de amamentação, também podem acondicionar o leite, podem reservar o leite para a criança fazer uso depois, ou vamos supor, a gente tem muitas mães que trabalham, né, que retornam da licença maternidade e precisam trabalhar. Esse leite ele pode ser acondicionado, né, refrigerado, para ser dado para a criança posteriormente. É congelado nesse caso? Isso, tem que ser congelado. No congelador mesmo, né? Exatamente. Na porta da geladeira, por exemplo. Não, é na porta da geladeira e precisa ser um frasco específico de vidro. A gente precisa identificar a data que foi feita a extração e uma vez descongelado, ele não pode voltar a ser congelado novamente. Ah, tá. Não pode descongelar, usar metade e voltar com ele para a geladeira, não, né? Não dá certo, não. E o tempo de validade, Denise? Por exemplo, se eu botar um leite meu hoje na geladeira, quanto tempo eu tenho para utilizar esse leite? Num refrigerador comum, por exemplo, de casa, caso seja essa mãe que mesmo extraiu e coletou para dar para sua criança posteriormente. Ele tem uma validade ali no refrigerador, se for no frasco correto, entre 5 e 7 dias. E uma vez esquentado, né, a gente sempre ressalta que é banho-maria, que ele precisa ser descongelado, esquentado. Não vai botar para ferver o vidrinho, não. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Né? Ele pode ser dado para essa criança e a gente sempre salienta que ou na colher, né, que ele precisa ser dado ou no copinho, né? A gente não orienta dar nenhum bico artificial ou mamadeira, tá? É uma norma brasileira que ela
fala sobre essa questão do uso de bicos e chupetas artificiais, né? Então, e esse processo de dar na colher ou no copo é exatamente para não interferir na amamentação. Ah, entendi. Para ele não se acostumar, porque é mais fácil, né? Um bico de plástico é melhor de sugar do que aqui onde você vai puxar mesmo para poder sair, exatamente, né? Exatamente. Entendi. Aí você falou algumas vezes aí numa mãe de grande produção. Uhum. O que leva, acho que talvez porque eu tenho inveja de quem tem muito leite, porque eu nunca tive, e tive muita dificuldade para amamentar, o que leva uma mãe a ter uma produção assim tão grande, capaz de doar o excesso para outras mães, para outras crianças? Pronto, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu fui doadora de leite por 2 anos consecutivos. Olha, que bom! E assim, eu sempre tinha leite para minha filha e sempre tinha leite para doar, né? Eu nunca tive dificuldades. A produção de leite em si, ela está muito ligada a questões genéticas, obviamente, e também a própria alimentação dessa mulher, nível de estresse. Então, assim, a gente sempre orienta que ela... Mães, assim, em período de lactação, elas não podem viver estressadas. Apesar de que a gente sabe labuta de mulher. Não é uma coisa simples, não. Ser mãe, é. Principalmente de primeira viagem, não ser estressada. Isso, então tem essa questão emocional, mas principalmente a sucção. Quanto mais essa criança sugar o peito da mãe, mais leite ela vai produzir. Porque tem a questão dos hormônios que são liberados ali durante a sucção. Entendi, porque às vezes quando você bota a criança no seio, que percebe que não está saindo nada, a gente já fica agoniada. No meu caso, eu já ficava agoniada achando que o bebê não estava sendo alimentado. Se a criança chora, a gente ainda fica mais estressado ainda. Aí vai piorar a produção, né? Com certeza. E assim, o próprio ato de amamentar, né, de você colocar num peito, revezar os peitos, o porquê que a gente faz essa orientação de revezar. O peito, ele tem 3 fases. O leite humano, ele tem 3 fases, né? Que é a fase, aquele primeiro leite que sai, que é rico em água, ele hidrata a criança. Colostro. Ele hidrata a criança, então ele é rico em água. O segundo, que é o leite intermediário, né, que ele possui ali os componentes imunológicos. O terceiro leite, né, a terceira fase do leite é aquele leite rico em gordura. Por isso que a gente faz a orientação. Mamou num peito, da próxima vez que for dar de mamar, essa mãe começa do peito que ela iniciou anteriormente para depois passar para o outro. Por quê? Para exatamente pegar esse leite nas 3 fases. O leite que hidrata, até o leite que engorda, que deixa o bebê rechonchudinho. Se eu botei nesse aqui, no próximo, esse outro está pronto para iniciar o processo. Aí a gente inicia do anterior. Se você deu nesse, próxima vez pega de novo nele até esvaziar. E aí passa para o outro, exatamente para pegar aquele leite que engorda a criança, que é aquele leite rico em gordura. Mas eu fiquei confusa agora. Vamos começar essa distribuição de leite aqui. Pronto. São 3 fases. Exato. A primeira, aquele colostrozinho, e depois o intermediário, e o último, que vem lá no final da mamada. Exatamente. Deve ser. Mas se eu pegar esse mesmo peito, na mamada seguinte, eu não vou estar pegando já a terceira fase? Ou ele começa... Exatamente, é nessa lógica da criança ter acesso a essas 3 fases do leite. Porque se eu paro na segunda fase, por exemplo, em um leite e passo para o outro peito, ele vai pegar primeiro qual leite? O leite que hidrata. Ele não vai pegar aquele leite que vai engordar o bebê. Então a gente orienta a esvaziar completamente a mama para poder pegar o leite, desde aquele leite que hidrata até o que engorda, e passar para o outro. E novamente começar as 3 fases novamente. Pois é, porque eu pensei que uma mamada, as 3 fases poderiam ser completadas. Aí quando começasse a outra mamada, aí já passava para o outro. Não, tem que começar do anterior. Do anterior, exatamente. É essa a orientação oficial. Ah, pronto, gente, eu estava achando errado. Pronto. Então você já sabe, terminou a mamada naquele peito, fica lembrando que foi naquele peito que ele terminou. Isso. E que a próxima mamada começa naquele peito para ele pegar já aquele que vai garantir aquele pezinho extra para o bebê. Exatamente, para a criança ficar rechonchudinha. Rechonchudinha, lindinha, maravilhosa. Pronto, olha, o mês de agosto vai ser todo assim, cheio de dicas. Isso é uma coisa nova. Eu falo sempre aqui sobre o mês agosto dourado, e essa é uma coisa nova que eu estou aprendendo agora, né? Que bom. Então sempre vai ter muitas dicas, sempre vai ter muita coisa para você aprender a respeito de amamentação. Se você está grávida, se você está com um bebê pequenininho, se você quer engravidar, está na hora de aprender tudo a respeito para garantir a saúde do seu bebê, garantir a saúde do seu filho até
até mais tarde. A gente está falando de bebê agora, mas o adulto saudável também, ele deve ter tido uma amamentação bem tranquila lá na sua fase de bebê. E eu conversei aqui com a Denise Cristina Macedo Alves, que nos deu todas essas informações. Muito obrigada por essa participação, por me ajudar a fazer o café de hoje com tantos detalhes. Eu que agradeço e queria aproveitar a oportunidade, né, convidar todos a prestigiarem o nosso mês inteiro. Lembrando que agosto dourado da amamentação, a gente fala o ano inteiro, não somente em agosto. Tem que lembrar isso, que não é só agosto que é dourado, né? Então, que vocês prestigiem a campanha e também apoiem famílias e mães que amamentam. Ok, gente, então todo mundo já está sabendo que esse é o mês de agosto, é o mês dourado, mas que não é só o mês de agosto que é dourado. A gente fala agora, só para chamar muito a sua atenção, mas todos os meses é o mês de amamentação, porque todos os meses tem mãe tendo seus bebês e precisando de amamentação, precisando de conselhos, precisando de dicas e desse estímulo essencial para a produção desse leite. Muito obrigada, bom dia, e obrigada a você, bom dia também. Tchau e até a próxima.